Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta segunda-feira, abrindo a semana, 11 de agosto de 2025. Temos o nosso diário para manter você muito bem atualizado sobre o que aconteceu, sobre o que vai acontecer no futebol do Brasil e no mundo. Tivemos um final de semana cheio e eu sei como é que funciona o final de semana. Também gosto de dar aquela desligada, sair e aí vai chegar no trabalho, na escola, na faculdade. Tem que estar por dentro. Então vamos lá comentar o que aconteceu no futebol do Brasil, Campeonato Brasileiro, Série B também em andamento, tem Libertadores nessa semana, tem futebol internacional, estão voltando os campeonatos lá fora e a gente vai comentar por tudo isso. Deixa o seu like, seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol e vamos nessa então dividir a tela com o nosso site, ogol.com.br. Você vai conferir lá todos os destaques, passar pelas matérias, lembrando, o mercado da bola agitadíssimo, em tempo real você confere aqui no nosso canal, mas tem também o Gol do Mercado, nossos vídeos especiais durante toda a semana, você vai conferindo as principais notícias do mercado, teremos nesta segunda-feira ainda, mas vou começar com o Campeonato Brasileiro. Vem aqui competição, vamos lá com o Brasileiro, vamos falar do Brasileirão, 19ª rodada que termina nesta segunda-feira, tá? Mas começou lá no sábado com a vitória do Flamengo contra o Mirassol. Tava tranquilo, tava sossegado, tava vencendo por 2-0, tomou um gol, né? Teve lei do ex e correu um certo risquinho ali no finalzinho do jogo ainda. Teve uma boa oportunidade a equipe do Mirassol, né? Conseguiu marcar com o Gabriel passou pela equipe do Flamengo há um tempinho e o Flamengo mantém essa liderança do campeonato. O São Paulo venceu a Vitória por 2-0 jogando no Morumbi, né? Conseguiu a 5ª vitória consecutiva, superando aquela a eliminação precoce, né, que causa problemas também nas finanças do São Paulo na Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Atlético Paranaense, e aí dá uma recuperada, dá uma aliviada, porque nessa semana tem Copa Libertadores e é bom o São Paulo ficar com um ritmo mais tranquilo. O Internacional venceu o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino tá numa fase, vamos lá, ó, vamos pegar aqui os últimos jogos do Red Bull Bragantino, olha só como está. Da volta do Mundial, a coisa não foi boa. Ganhou do Corinthians jogando em Itaquera, né? E aí, essa sequência, pega lá, empate com o São Paulo, derrota para o Vitória, para o Flamengo, para o Fortaleza, 2 derrotas para o Botafogo sendo eliminado na Copa do Brasil, Atlético Mineiro Internacional, o time que brigava pela liderança do Campeonato Brasileiro, vem de 7 derrotas consecutivas e as coisas não estão bem. A gente pode esperar alguma mudança na equipe do Red Bull Bragantino muito em breve, né? A tendência é essa, porque a gente sabe que futebol é resultado, né, principalmente no Brasil. O Botafogo aproveitou, teve um reencontro, né, com o treinador, o Renato Paiva, no Fortaleza, mas aí se aproveitaram. 5 minutinhos, teve já a expulsão do Mancha e o Botafogo passou o carro 5-0 para cima do Fortaleza. Situação complicada também na equipe, no tricolor, né, no Lion, tá sofrendo bastante. E Bahia e Fluminense empataram em 3-3, duelo tricolor na Fonte Nova, um duelo de muitos gols, 3 cores pro Fortaleza, pro Bahia, 3 cores pro Fluminense, 3-3 é o placar, grande jogo que nós tivemos lá no sábado, tá? No domingo, o Palmeiras de virada venceu o Ceará, vitória importante para dar uma acalmada, porque as coisas não estavam bem. Público pequeno no Allianz Parque, protesto, teve cenas lamentáveis, né? Estão circulando nas redes sociais, ataque na sede do Palmeiras, no centro de treinamento ali na Barra Funda, lamentável tudo, vaias no estádio, ofensas a Leila Pereira, ofensas ao técnico Abel Ferreira, e o Palmeiras saiu perdendo por 1-0, conseguiu a virada, gol de pênalti do Flaco Lopes, depois o Vitor Roque fez um gol, passe do Maurício ali, muito bem, um contra-ataque muito bem arrumado e o Vitor Roque fez o seu gol. Teve uma polêmica com um gol anulado do Ceará, seria o gol de empate, o VAR mostrou
posicionamento, aquela coisa da linha, né? Então aí num jogo pede linha grossa, no outro não quer linha grossa, né? Aquela confusão toda que funciona sempre. Mas tá aí, vitória do Palmeiras para dar uma amenizada. Tem Copa Libertadores também no meio de semana, então precisa dar uma respirada. O Palmeiras respira um pouquinho mais aliviado neste momento. O Vasco empatou com o Atlético Mineiro em 1-1, né? Teve o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro, com o Gabriel Menino abrindo o placar com menos de 1 minuto de jogo. Depois o Vegetti empatou. O Vegetti, aliás, mais uma vez já superando a marca, os 2 dígitos, né, dos gols. Terceiro Campeonato Brasileiro consecutivo que o Vegetti consegue isso. O Cruzeiro perdeu para o Santos de virada, né, para a equipe do Peixe. O Peixe dando uma respirada tranquila e probleminha aqui para a equipe do Cruzeiro. O time também que vai perdendo um pouquinho de contato, né? Chegou a ter a liderança, assumiu a liderança. Resultados ruins, essa derrota jogando em casa contra um time em situação complicada. Por mais que você vá falar que o Santos tem toda a história, é um Santos que tem uma situação complicada, que tem um momento ruim e tá aí, vitória do Peixe, garantindo 3 pontinhos importantes para dar uma respirada melhor. A gente vai passar pela tabela. E tivemos aqui, enfim, o Sport venceu um jogo. O Sport consegue, em seu 17º jogo no campeonato, venceu a equipe do Grêmio jogando em Porto Alegre, 1-0. Que coisa incrível, o Grêmio com uma fase horrenda, né? Muito bom jogo do Gabriel Vasconcelos, goleiro também da equipe do Sport, conseguindo segurar bastante o time do Grêmio, mas que fase do Grêmio, eu não sei o quanto dura aqui o Mano Menezes, tá? Mano Menezes, não seria uma surpresa para mim ver o Felipão assumindo interinamente, isso acontece, tá? Até destaque aqui para a matéria, escrita pelo Eduardo Massa, falando aqui, né, o último time a vencer em todas as séries do Campeonato Brasileiro, conseguindo essa vitória, então, e nós temos as maiores secas na abertura de Campeonato Brasileiro. O Chapecoense passou um turno todo em 2021 sem uma vitória, o Avaí demorou 16 jogos, o Sport 16 também. É a 19ª rodada, mas o Sport tem jogos a menos, então precisou de 17 partidas para vencer a primeira. Situação de classificação do Brasileirão. Flamengo, então, lidera agora de forma isolada. Um jogo a menos que o Cruzeiro ainda, tá? Mas tem 3 pontos a mais, 40 pontos. Cruzeiro tem 37, é o segundo. Palmeiras, com 2 jogos a menos que o Cruzeiro e 1 jogo a menos que a equipe do Flamengo, tem 36. Então tá na briga aqui, em pontos perdidos. Você pode colocar até o Palmeiras aqui nessa liderança, né? Mas a liderança é do Flamengo. A disputa tá ali entre os dois. A gente não pode falar campeão de turno, porque não temos ainda o turno fechado. O Bahia tem 30 pontos, é o 4º colocado, fechando aqui o G4. Botafogo, 29, está na 5ª posição. Mirassol, 6º colocado, com 28 pontos. Mesma pontuação do São Paulo, que é o 7º colocado nos critérios. São Paulo tem jogos a mais que o Mirassol também tem 17 jogos. Então, né, tem essa diferençazinha aqui. É difícil essa tabela. A gente vai sofrer bastante com essa tabela aqui. Indo lá embaixo, na zona de rebaixamento, o Sport, com a primeira vitória, chega aos 9 pontos. São 6 empates e 1 vitória. Enfim, tem essa vitória. É o lanterna ainda. O Juventude tem 11 pontos, é o 19º colocado. Fortaleza tem 15 pontos, é o 18º. O Vasco com 16 é o 17º. O Vitória está fora da zona de rebaixamento, ainda 18 pontos, é o 16º. Hoje tem Juventude e Corinthians, fechando a rodada, então, a última partida. Convido vocês a verem lá o nosso prognóstico, tem as informações. O Memphis Depay está fora, o Carrilho também está fora, devemos ter o Thales Magno jogando aqui ao lado do Yuri Alberto, o Breno Bidon deve ganhar a posição do Carrilho aqui no meio de campo. Também tem problema na equipe do Juventude, você confere todo o prognóstico, aliás. E o Corinthians tem sofrido, viu? A última vez que o Corinthians venceu o Juventude jogando fora de casa foi em 2008 pela Série B. Então não é um jogo fácil, não. O Corinthians não pode pensar em tropeçar, porque daqui a pouco começa a se assustar. Falei da tabela por isso, tá? Vamos voltar aqui para você ver direitinho. O Corinthians tem 22 pontos, mas tem 18 jogos. Então hoje ele fecha, de fato, o primeiro turno, né?
22 pontos, fechar o turno, a gente pensa aquele número mágico, 45 pontos, teria menos da metade dos pontos que precisa para fugir de um rebaixamento. Acho até que 45 pontos vai escapar numa boa, 44 deve escapar, rebaixamento deve ficar na casa dos 42 pontos, tá? Mas tem que prestar atenção porque tem gente atrás que tem jogos a menos que podem superar o Corinthians. Então, numa dessa, por jogos a menos, você acha que tá tranquilo e depois toma um susto na hora que o campeonato tá um pouquinho mais pesado, tá? Indo para a Série B do Campeonato Brasileiro, teremos jogos ainda nesta 21ª rodada, né? Tem 2 jogos hoje e um jogo amanhã, mas a rodada começou com a Ferroviária vencendo o Amazonas por 2-1 e o Curitiba empatando com a Chapecoense em 0-0. Depois tivemos o América perdendo para o Remo por 1-0, o Goiás vencendo o Ferroviário por 2-1, Volta Redonda 0-0 com o Novo Horizontino. Ontem, as partidas entre Avaí e Cuiabá 2-0, Guto Ferreira caiu do Cuiabá, o Atlético Goianiense venceu o Botafogo de Ribeirão por 2-0. O G4 está com Goiás 41 pontos, Curitiba tem 39, Novo Horizontino 36, Chapecoense 34 pontos, todo mundo aqui com 21 jogos já, né? O Criciúma quer vencer aqui o jogo contra o Atlético Paranaense para entrar nessa briga, o Atlético Paranaense também tentando escapar da briga de baixo e brigar um pouquinho mais em cima na tabela. Zona de rebaixamento, o Amazonas é o lanterna com 20 pontos, Paysandu tem 21, o Botafogo tem 21 também, América Mineiro 21, e aqui a briga é muito boa, porque tem Volta Redonda com 22, Atlético, o CRB, todo mundo aqui nesse bolo, tá complicada ainda a Série B do Brasileirão. Vamos passar para o futebol europeu, porque nós tivemos o Juan Gamper, tradicional troféu de pré-temporada da equipe do Barcelona. O Barcelona jogou contra a equipe do Como, a equipe italiana do Como, venceu por 5-0, com 2 gols do Fermín Lopes, 1 gol do Rafinha, 2 gols do Lamine Yamal. Placar todo construído, quase 4-0 no primeiro tempo, depois só administrou, fez mais um, e essa foi a vitória do Barcelona. O Campeonato Espanhol começa ainda na próxima semana. Valendo taça, tivemos aqui a Supercopa na Inglaterra, né? A FA.com, Community Shield, né? Cada hora muda o troféu, mas é a Supercopa da Inglaterra. Crystal Palace, campeão da Copa da Inglaterra, contra o Liverpool, campeão inglês. O Liverpool saiu na frente, abriu vantagem, fez aqui o Ekitike fez 1-0, teve o Mateta empatando o jogo, depois o Frimpong fez 2-1. Esse placar foi se encaminhando para o final do jogo, e aí faltando uns 15 minutos para o final, o Sarr empatou a partida na disputa de pênaltis, 3-2 para o Crystal Palace campeão da Supercopa. Os caras comemoraram demais aquele título lá, venceu o Manchester City na final da Copa da Inglaterra, e agora vence o Liverpool. Para o Liverpool é uma derrota, né? Ok. Mas essa conquista para o Crystal Palace tem um tamanho muito grande, é um troféu de começo de temporada, tem tudo que a gente vai colocar aqui, né, que é um pouquinho exagerado, tirar conclusões já nesse começo, mas para o Crystal Palace não tem dúvida do tamanho que é essa vitória. E vou passar por um amistoso que nós tivemos também no final de semana, essa goleada do Chelsea sobre o Milan por 4-1, porque teve gol do João Pedro, né? E teve também uma festa tremenda da equipe do Chelsea para cima do Milan. Tinha vencido já o Bayer Leverkusen por 2-0 na sexta-feira, com gol do Estevam. Então, jogos amistosos para a equipe do Chelsea com destaque brasileiro, gol do João Pedro, gol do Estevam, e ontem mais um gol do João Pedro. O time do Chelsea está ficando arrumadinho. Fique ligado, porque o Campeonato Inglês começa na semana que vem. A gente vai ter uma edição especial na cara do gol para falar do futebol internacional. E, já que vai começar a semana, a gente tem que passar para vocês os detalhes do que vale a pena acompanhar, passar aqui a situação da Copa Libertadores, porque começa já amanhã, fase oitavas de final com São Paulo e Atlético Nacional. Recomendo que vocês busquem na cara do gol, vou colocar aqui em cima, que a gente fez aqui uma passagem, a nossa projeção de quem que vai avançar, qual que vai ser a final, qual que vai ser o campeão. São Paulo
joga fora de casa amanhã contra o Atlético Nacional. Também teremos o Vélez Sarsfield recebendo a equipe do Fortaleza. Então, aliás, o Fortaleza recebendo o Vélez Sarsfield nessa primeira partida. Tem o Peñarol contra o Racing. Começa já nessa semana, na quarta-feira tem jogo também, tem time brasileiro entrando em campo. Fiquem ligados, tem Flamengo Internacional. Esse aqui vai ser um jogo que vai pegar fogo aqui, ó. Terça-feira, quarta-feira, aliás, uma partida que promete bastante. Fiquem de olho na Copa Libertadores. E nessa terça-feira tem o Gol nas Américas com o Dudu Monsanto, especialíssimo, falando desses duelos. Se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço. Até amanhã.